Nessa terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manifestou satisfação com as ações do judiciário brasileiro contra quem a justiça do país chama de inimigos. Confira na reportagem de Luciano Emiliano. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou ontem que o judiciário brasileiro vive sob ataque porque, segundo ele, o sistema de justiça do país é o mais forte do mundo. Em um evento do Conselho Nacional de Justiça, o ministro sugeriu a existência de grupos econômicos que financiam campanhas de desinformação para deslegitimar o judiciário. Se nós formos às redes sociais, é inegável a tentativa de deslegitimar o Poder Judiciário. Não foi só em relação à Justiça Eleitoral, é em relação a todo o Poder Judiciário. E isso não só no Brasil, isso no mundo todo. Mas por que no Brasil isso foi mais forte? Porque o Poder Judiciário no Brasil é mais forte. Não há no mundo um Poder Judiciário tão forte quanto o Poder Judiciário no Brasil. Alexandre de Moraes também criticou a influência de criadores de conteúdo que comentam decisões judiciais nas redes sociais. Para o ministro da Suprema Corte, muitos deles contribuem para um ambiente permanente de ataques às instituições. Parcela de uma mídia supostamente independente, de analistas, hoje qualquer influencer virou um analista judiciário, não sabe nem a composição de um tribunal, mas é o maior analista judiciário de todos os tempos. Só que tem 10, 20 milhões de seguidores. Isso faz com que o judiciário viva sob o ataque. Ao defender o aumento de salário de juízes, Moraes foi aplaudido. Nós não podemos ter vergonha de defender uma remuneração digna, transparente, obviamente, mas digna. Senão nós vamos continuar perdendo magistrados que prestam concurso para consultor da Câmara, para consultor do Senado, porque lá podem, além do salário, advogar. Não. Pois é, tá aí a fala do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Aqui no telão chegam agora Berenice Leite e Guta Pini. Bom dia para vocês duas, sejam muito bem-vindas. Eu tenho aqui pelo menos 3 pontos para discutir com vocês. Eu começo pela Berenice Leite. Berenice, ataques ao judiciário. Primeiro ponto aí, trazido por Alexandre de Moraes. O ministro atribui os alegados ataques a grupos econômicos, políticos e internacionais financiadores de desinformação, nas palavras dele. Esses ataques, Berenice, não seriam em grande parte reações legítimas de cidadãos, de lideranças conservadoras, até da direita também, contra decisões judiciais que têm sido percebidas como parciais? Quero ouvir a sua avaliação. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Guta e todos que nos assistem aqui pelo nosso país. Olha só, eu poderia pontuar cada fala do ministro Alexandre de Moraes, porque cada frase é um absurdo, né? Principalmente quando ele fala sobre analistas, pessoas que desconhecem a composição do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele é que desconhece a realidade do nosso país. E é justamente como você disse, Daniel, essas críticas que ele prefere chamar de ataques às instituições, quando na verdade são diretamente a ele, ao seu CPF, né, a sua conduta dentro do Supremo Tribunal Federal, são de pessoas que conhecem uma realidade e que sofrem com suas decisões arbitrárias há muitos anos, processos e inquéritos abertos de ofício, e que ele nunca fecha, nunca termina. Né? Vamos lembrar aqui de uma fala dele, ainda antes do 8 de janeiro, quando ele diz o seguinte: tem muita gente para prender, tem muita gente ainda para multar. Né? Esse é o discurso de um verdadeiro tirano, que deixa bem claro que está incomodado com as redes sociais, porque é ali que as pessoas se manifestam inclusive, perdão, o seu descontentamento com tudo que vem acontecendo, com essas decisões que acabam atrapalhando, né, as decisões políticas do nosso país, interfere no legislativo, persegue opositores, trabalha junto
com o governo Lula, né? A própria primeira-dama, Janja da Silva, disse que tem ele como ali um grande parceiro. Então é isso. O que mais ele poderia esperar? E ele vem nesse sentido, né, já tentando censurar o nosso país de várias formas. Tivemos a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, entre outras legislações que o Supremo, via ministro Alexandre de Moraes, vem aí, né, mais uma vez sucumbindo os princípios dos direitos humanos. Um deles é a liberdade de expressão, Daniel. Guta Pini, bom dia. Bom tê-la conosco mais uma vez nessa manhã aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Eu quero ouvir de você, que é advogada, como é que você reage a essas falas do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A Berenice Leite trouxe esse ponto aí relacionado às redes sociais também. Moraes, inclusive, menciona ali os influenciadores como o que ele chama de amplificadores da desinformação, sem conhecimento jurídico. Do ponto de vista de quem valoriza a liberdade de expressão, essas medidas de combate à desinformação não configuram na prática uma forma de censura seletiva contra vozes opositoras? Seria isso? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, Berenice. Bom dia para toda a nossa audiência. Nossa, como a Berenice bem disse, cada ponto desse discurso do Alexandre de Moraes é um absurdo. A gente fica realmente chocada. Parece que ele criou uma realidade paralela, alternativa, e ele vive lá. E ele acredita nas coisas que ele fala, em cada absurdo. Essa questão da liberdade de expressão, você colocou muito bem, Dani. O que nós vemos da atuação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos é uma disposição, não só uma disposição, uma atuação em tutelar o discurso no Brasil. Com essa justificativa aí de combater a desinformação, o extremismo, o discurso de ódio, mas é sempre para um lado só. Eles não gostam da democracia. Democracia é algo popular, é vivo, é a vontade do povo circulando no mundo físico e no mundo digital. Mas lá não pode, é regra atrás de regra, inclusive na época das eleições presidenciais ainda, o TSE publicou uma resolução com uma série de regras que eles tiraram daquele PL da censura que não passou, justamente para nortear aí as eleições e censurar o discurso. Em relação à questão do financiamento, chega a ser tão absurdo porque eles até hoje não conseguiram comprovar o financiamento das pessoas que se manifestam do lado que eles não gostam nas redes sociais. O que eles não querem encarar é que é uma manifestação orgânica. E é por isso que ganha tanto as redes sociais o que a direita fala em relação a combater a censura, em trabalhar em prol da segurança pública. São discursos que pertencem à direita e isso tem respaldo na população, tem eco na população e nas redes sociais. Por isso que repercute tanto. O Nicolas posta um vídeo, bate 2, 3 milhões em minutos. Aquele vídeo do Pix que ele falou, quantos milhões? Mais de 300 milhões de visualizações organicamente, não precisa colocar um centavo. Diferente deles, que tem a máquina na mão, tem ali a SECOM e eles não conseguem o mesmo alcance, porque eles não falam a linguagem da população. Eles não estão atentos ao que a população quer. Por que não? Porque eles só têm um interesse, o poder, se manter no poder. O ministro Alexandre de Moraes derrubou o X no Brasil. Essa plataforma tem cerca de 22 milhões de usuários no Brasil. E o ministro derrubou o X durante as eleições municipais. Então, o que ele está falando de liberdade de expressão, de desinformação? Ele impediu que as pessoas tivessem acesso à informação. Hoje, todo mundo se informa também pelas redes sociais e muito por lá e pelo X. Então, a atuação do Supremo Tribunal Federal, ela não é forte, ela é autoritária. Essa é a questão. Em relação à remuneração que ele fala, não sei se eu estou adiantando aqui a pauta, qualquer coisa você divide a tela aí, Dani, mas o fato é que eles não têm nenhum tipo de vergonha de estarem querendo cada vez mais uma classe que é a mais bem remunerada no Brasil. E vamos lembrar, quem paga essa conta é o trabalhador. Aquele que, na média, no Brasil, na média não, mais de 90% dos trabalhadores brasileiros não ganham mais que R$ 3.500. E são esses trabalhadores que vão sustentar esse judiciário caro,
que já é um dos mais caros do mundo, nas costas do pagador de impostos. Então, um completo absurdo, é uma sucessão de absurdos essa fala, só pode vir realmente de alguém que está se sentindo muito seguro, e ele está mesmo, porque qual que é o país que ele está? O Brasil, que tem o pior Senado, talvez do mundo. Se ele fala que é o judiciário mais forte, o Senado é o mais fraco, um Senado ajoelhado, porque caberia ao Senado frear esses absurdos e esses abusos, mas estão lá com a cabeça baixa. Agora, antes de ouvir a Berenice Leite mais uma vez sobre esse ponto aí do discurso do ministro Alexandre de Moraes, o magistrado foi alvo de críticas nas redes sociais por esse comentário. Depois da repercussão muito negativa da fala do ministro, perfis das redes sociais criticaram a declaração, como você acompanha na tela comigo agora. No X, um usuário afirmou, abre aspas, é a revelação da visão de mundo do xerife da democracia e ela é rigorosamente patrimonialista. Não tem nada de republicano, nada de fronteira do conhecimento constitucional, nada de grande teoria do direito. É o mais raso pensamento corporativista de captura dos recursos públicos pela casta da nobreza do funcionalismo público, fecha aspas, Berenice Leite. Então, Daniel, essas críticas são legítimas e só demonstra que nós ainda temos um pouquinho de liberdade de expressão, mas vamos lembrar que dentro do Supremo Tribunal Federal e no próprio TSE, quando o Moraes estava na presidência, ele colocou ali a denúncia, inclusive, é de um ex-assessor dele, do Eduardo Tagliaferro, uma espécie de gabinete paralelo para monitorar essas pessoas. E aí eu lhe pergunto, isso é ou não é a atitude de um tirano que censura as pessoas que estão ali manifestando o seu pensamento? Agora, se ele está tão incomodado com o que ele chama de influencers de direita que estariam aí denigrindo a imagem dele, deslegitimando, que é a palavra que ele usa, né, as instituições, por que será que o Supremo Tribunal Federal, há pouco tempo atrás, chamou ali um grupo de influencers de esquerda, fez uma reunião oba-oba ali durante o dia inteiro aqui na capital federal, e depois disso esses mesmos influencers estavam fazendo videozinhos, gravando até uma espécie de encenação com o ministro Alexandre de Moraes entrando no elevador para tentar passar uma imagem de que o ministro é boa praça, é gente boa, faz até uma piadinha. Que coisa mais ridícula, né? Esse sim é o verdadeiro gabinete do ódio que está ali para servir pessoas que não servem o nosso país, pessoas que agem a seus interesses próprios, interesses políticos, né? E a gente está na iminência de colocar mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente já sabe que tem lado político. Então é muito grave isso que está acontecendo. E tem um outro ponto aqui, já finalizo, que eu anotei, que é sobre ele falar, nós não precisamos, nós não podemos ter vergonha de pedir aumento, porque daqui a pouco não teremos mais juízes. De verdade, eu tenho conhecimento, inclusive, de alguns juízes de primeira instância que têm vergonha dos ministros que compõem hoje o Supremo Tribunal Federal, que não concordam com isso, né? E tem mais, eles já ganham tão bem, vergonha é a última coisa que eu acredito que esses magistrados tenham, viu, Daniel? Porque o pior de tudo que eles estão fazendo, acredito que não é nem esse rombo nos cofres públicos, porque isso, como se diz, o erário já está acostumado, já está há muito tempo, né? Favorecendo com esses penduricalhos. Eu acho que eles deveriam ter mais vergonha dessas decisões que prejudicam as pessoas, que colocam elas na cadeia e destroem a vida de muita gente. Pois é, Berenice e Guta, já que você tocou nesse ponto aí do custo do judiciário brasileiro, na questão salarial também, hoje o judiciário brasileiro custa 1,61% do PIB, enquanto a média dos outros países fica em 0,37%. E mesmo assim, nessa mesma palestra, a gente acompanhou aí Moraes falando para membros do judiciário, reivindicando o aumento salarial para eles e ainda dizendo que a gente sabe, né, que o salário médio dos magistrados se aproxima até de R$ 65 mensais. Guta Pini. É uma completa falta de noção da realidade, de entendimento da onde sai o dinheiro que paga todo esse valor. O fato é que ninguém defende que magistrados não devam ser bem remunerados, mas eles já o são.
é uma classe extremamente privilegiada no nosso país. Os salários já são altíssimos. Agora, a questão é que os benefícios não param ali no salário. O privilégio não é só do salário, que é dos mais altos do Brasil. Eles têm um monte de penduricalho, um monte de auxílios e que não entram ali na conta do teto constitucional. Então, por isso que vai passando. Quantas vezes nós vemos notícias de juízes que recebem mais de 1 milhão no ano? E, às vezes, chega isso a ganhar, às vezes, em um trimestre, juntando todos os auxílios, várias decisões retroativas para que eles recebam mais e mais benefícios. É uma classe que tem direito a 60 dias de férias. Da onde isso? E aí eles acabam sendo um parâmetro para outras carreiras que também foram buscando e conseguiram os seus 60 dias de férias. Onde que você tem isso num país sério? E quem é que paga esse período de férias extra aí? É o pagador de impostos. É por isso que o Brasil está desse jeito. Essa é uma das razões. Ninguém aguenta mais pagar essa conta. Está muito caro. E como é que está a vida do brasileiro médio? O salário está chegando no final do mês, o brasileiro está tendo que fazer conta diariamente. E isso, nas classes mais baixas, na classe média também, não está dando para a gente assistir esse tipo de coisa. É o judiciário mais caro do mundo. Ele está muito acima da média, inclusive de países emergentes, não é nem só de países ricos. E é uma completa falta de noção. Eles não têm a menor vergonha. Quando o ministro fala, não temos que ter vergonha de pedir aumento, vocês não têm mesmo. Muito pelo contrário, vocês batem no peito, sobem no palanque, fazem lobby lá no Congresso Nacional. Ninguém consegue tirar um centavo. Nem nessa questão do imposto de renda mexeram com eles. É uma classe extremamente protegida e privilegiada. Isso precisa ser repensado no Brasil. Qual que é a função do Poder Judiciário? Há muitas pessoas, gente, você vai nas faculdades de Direito, mais de 80%, eu chutaria mais de 90% das pessoas ali querem fazer concurso público, as pessoas não querem advogar, porque nós não vemos no Brasil, na iniciativa privada, realmente oportunidades. O brasileiro não é criado com a mentalidade do empreendedorismo. Ele olha para o serviço público como uma grande oportunidade de ascensão social, porque ali são altos salários a depender da esfera que você está buscando, em especial no Poder Judiciário. Então está tudo errado, porque o lado que sustenta, que é a parte da iniciativa privada, empreendedorismo, ali você não tem incentivo. Ali você só tem imposto, taxação e censura. E é essa classe que tem que sustentar toda essa farra. E se fosse um judiciário caro e entregasse os serviços, mas não é assim. É dos mais lentos do mundo também. E quando atua rápido, a gente sabe muito bem para que é. É condenar pessoas por crimes que não existiram. Então, o judiciário hoje, inclusive, você pode pesquisar aí no Google, pesquisas, é um dos poderes menos acreditados no país. Berenice, quer complementar? Sim, Daniel, só para poder fechar da minha parte essa questão, eu queria lembrar aqui, né, que esses ministros do Supremo Tribunal Federal, eles têm praticamente um mandato vitalício, né, e como a Guta bem trouxe aqui, todos esses custos e pouca entrega que eles trazem, porque hoje agem de forma política, né, um tribunal político, o ativismo judicial é que impera no nosso país, daí o ministro Alexandre de Moraes ousar que é o Supremo, que faz parte do Supremo mais forte do mundo. O verdadeiro discurso de um tirano, Daniel. Muito bem. Agora, você, Berenice, e também a Guta Pigne, eu peço que vocês analisem essa declaração do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir antes. A força do Poder Judiciário fez com que, obviamente, os seus inimigos, principalmente aqueles que acham que igualdade, liberdade é só para eles, para um determinado grupo e não para toda a sociedade, fez com que esses grupos economicamente muito fortes e integrados internacionalmente passassem a atacar o Poder Judiciário. Quero ouvir você, Berenice Leite, sobre esta fala do ministro Alexandre de Moraes.
Como a Guta disse, ministro Alexandre de Moraes vive numa realidade paralela, ele age conforme os interesses dessa instituição, né? Nesta semana ainda nós repercutimos que o caso avançou para o Supremo Tribunal Federal, do Banco Master, e nós estamos falando, né, de uma instituição financeira que patrocinou durante muitos anos eventos, né, e até mesmo não só os eventos, como também coquetéis, né, fora do país, envolvendo esses mesmos ministros. Então, assim, é um Supremo desacreditado, ministro Alexandre de Moraes sancionado já pelos Estados Unidos, né, é um ministro considerado internacionalmente como um violador dos direitos humanos. E aqui no Brasil, Daniel, ainda ontem eu tive a oportunidade de conversar com o advogado de Donald Trump, o Martin De Luca, que ele estava trazendo, inclusive vou trazer aqui em primeira mão para a nossa audiência, ele me disse o seguinte, porque está tendo uma blindagem numa notificação do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse tipo de discurso aí, né, onde ele demonstra muita segurança, não se deixa abalar, como se a Magnitsky não estivesse de alguma forma prejudicando a sua vida, né, nem a da esposa dele, mas ele pode se preparar, porque muito em breve a notificação em relação às duas redes sociais lá dos Estados Unidos, a Rumble e a Trump Media, logo ele vai ser notificado. O advogado Martin De Luca, que é o advogado de Donald Trump, já está buscando outros meios de notificá-lo para que ele responda a esse processo lá nos Estados Unidos, porque nesse momento o que acontece? O STJ e o Procurador-Geral da República blindaram de que ele fosse notificado sobre essas intimações para que ele responda por que censurou essas duas plataformas aqui durante o período que vocês já conhecem. Então, acredito que muito em breve, né, ele vai receber uma surpresinha aí. Guta Pini, para a gente fechar esse assunto em 1 minuto. Não é a fala de um juiz, não é a fala de um ministro, isso aí é a fala de um político. Ele se transformou em um político que tem um lado e um político muito antidemocrático, porque o político ele está ali na arena e ele precisa estar aberto ao debate de ideias. É assim que se faz a política, mas pelo contrário com o ministro. Essa questão das milícias digitais, até hoje ele não conseguiu comprovar, querendo mostrar aí o financiamento, que as pessoas vão para as redes sociais sendo pagas para falar contra esses abusos. Eu, inclusive, tenho exemplos na minha vida pessoal de amigos pessoais que foram ouvidos na Polícia Federal para falar da sua atuação nas redes sociais, uma atuação orgânica, cívica, em que as pessoas dão a cara a tapa aqui nas redes sociais, na mídia, para defender aí sim a democracia, a Constituição, a lisura nos processos, as indicações para os órgãos, e essas pessoas são ouvidas na Polícia Federal, sendo inseridas em inquéritos como se elas fizessem parte de uma milícia digital que até hoje nunca foi comprovada a sua existência. O que o ministro não entende é que as pessoas têm voz, as pessoas têm acesso às redes sociais e elas estão falando. Isso é democracia, é a voz do povo circulando, é a manifestação livre do pensamento, como está estabelecido na Constituição Federal e que o ministro faz questão de esquecer.